pensou que fosse alguma piada, mas não. Aqui mesmo na White Bear, mais uma mesa redonda para você. Agora sobre inovar é preciso. Desafios e oportunidades na produção de conteúdo educacional no contexto do ensino remoto emergencial. Uma viagem da educação clássica à autoeducação. Dentro dessa mesa teremos Signe Silva, educadora professora da UFPB, assessora de design educacional e amante das tecnologias educacionais. Alessandro Pinon, professor universitário, pesquisador na UFPB, consultor em comunicação e gestor de marketing na gráfica JB. E Ana Paula Moraes, professora no Centro de Ciências de Saúde do curso de Nutrição na UFPB e doutora em Bioquímica dos Alimentos. Boa tarde, comunidade Bit e Wiki, Bit Comunidade, estamos de volta, não é? Depois de 2 anos de pandemia, 2 anos de prisioneiros dentro de casa, a gente ainda está parcialmente prisioneiro na telinha do computador, mas com uma nova perspectiva, né? Nesse universo onde a gente pode transitar sem medo de vírus, sem medo de estresse, sem precisar usar máscara. Não é verdade? Então, eu sou professora Signe Daisy, da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Mídias Digitais, e tenho a honra de dizer, uma das parceiras da BitWiki, o professor Kleber Moraes, e este ano, dos queridíssimos Natália, Fernanda e Magdiel. Natália, Fernanda e Magdiel, que estão transformando a experiência BitWiki 2021 numa experiência de construção de TCC. Então, a gente vai hoje, na mesa de hoje, bater um papo justamente sobre as perspectivas de sair da caixinha, tá? Transgredir, inovar, criar, jogar as coisas para cima e dizer assim, vamos fazer, que foi o que esses meninos fizeram. No meio de tanta confusão, no meio desse colapso mundial, vamos fazer a BitWiki dentro de um espaço e de um universo paralelo. E eles estão de parabéns por isso. E a gente vai aqui agora tricotar justamente sobre essa ação educativa coordenada pelo professor Kleber Moraes, que está sendo transformada num TCC e que fez com que a BitWiki 2021 não descontinuasse e estivesse sendo um sucesso, como está sendo, mesmo com todas as dificuldades tecnológicas que os meninos estão enfrentando. E para esse tricô de hoje de tarde, dentro do viés da educação e dessa coisa de transgredir na educação, eu tive a oportunidade de dividir as ideias malucas do bate-papo de hoje com 2 criaturas incríveis que estão inovando e estão detonando nos seus universos paralelos de educação. A professora Ana Paula Ventura, minha colega aqui na Universidade Federal da Paraíba, de um curso extremamente importante para a gente, né? Principalmente para os gordinhos, Engenharia de Alimentos, né? Que trabalha com química na Engenharia de Alimentos, não é isso, professora Ana? Exatamente. Ou seja, um território totalmente árido, tá? E o homem do marketing paraibano, que trabalha com gestão e formação de recursos humanos no universo da Uniesp, Alejandro Pinon, também um dos CEOs executivos, e seja lá mais o que, eu digo que ele é o papa da gráfica JB, nossa eterna patrocinadora. Então, estão com vocês hoje Ana Paula Ventura, Alejandro Pinon e eu, Signe Daisy, apaixonadíssima pelo projeto BitWiki, apaixonadíssima por aluno que sai da caixinha e que se propõe a se desafiar, mesmo pagando mico, mesmo recebendo crítica, mesmo com kikiki de um lado e kkk do outro, mas que estão fazendo uma revolução na BitWiki 2021, trazendo para o FPB, para Paraíba, para João Pessoa, toda essa futrica do universo paralelo do metaverso. Tá? Estamos inovando, estamos crescendo, estamos iniciando. 5 anos de BitWiki, eu já passei minha carteira de trabalho para poder assinar. Exato. Pois adoro é. a gente BitWiki. vai dizer que Pinon já é funcionário sênior da BitWiki. Ana Paula está começando como estagiária. Então, já vou passar a palavra, então, para a estagiária se apresentar,
contar um pouco da sua vida e da sua iniciativa, e depois a gente vai falar com o sênior, né, o CEO sênior da BitWeek, para a gente conhecer a história desses dois professores que dentro da universidade pública e dentro da universidade privada, sem diferença nenhuma, simplesmente transgrediram e estão fazendo dos seus espaços de aula espaços sadios, inclusive com o afeto e o carinho que a tela tirou. Eles estão conseguindo fazer isso, tá bom? Ana, conta um pouquinho da tua vida, né? O que é que te traz a BitWeek desse ano? O que é que te traz para discutir inovação desde os tempos da caverna até o metaverso? Professora Ana Paula Ventura, é com a senhora. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Signa, obrigada, Pinon, por estar participando aqui como estagiária. Então, tem que, né, fazer tudo certinho. Vão me ajudando aí para poder passar e chegar a ser sênior como o Pinon, né, Pinon? Então, eu vim aqui mostrar um relato, fazer um relato para vocês de experiência como professora de uma disciplina que é considerada já difícil de aprendizado. Eu sou engenheira de alimentos formada na UFPB, tá? Sou professora do Departamento de Nutrição da UFPB, mas na disciplina relacionada a alimentos, então sou professora de bioquímica, né, uma das que mais ministro mesmo, bioquímica dos alimentos, e ela é tida como, pelos alunos, de difícil compreensão. Mas não é só a bioquímica dos alimentos para a nutrição. A bioquímica na medicina, a bioquímica na própria engenharia de alimentos, quando eu fui aluna, é uma das disciplinas conceituadas de difícil entendimento por ter conteúdos teóricos de química, de física e da biologia, tudo somados. Então, eu sendo professora, eu sempre falava, quando eu era aluna, eu falava, poxa, essa disciplina é muito decoreba, eu tenho que decorar para passar, são muitos conceitos. E sempre tive a vontade de ser professora, e eu falei, um dia eu vou ser professora na área da engenharia de alimentos, na área da alimentação, e eu vou tentar fazer de forma diferente para que eu tenha uma maior dificuldade em decorar, né? Eu não aprendo, se for decorar, por isso que fui para áreas exatas, né, na área da matemática, né, engenheira, porque se fosse para decorar, eu não passaria em nenhum vestibular, em nenhuma disciplina. Então, foi isso que eu sempre tentei fazer. Eu sou professora há 15 anos na universidade, eu tenho a gamificação, essa estratégia que está sendo muito utilizada hoje pelos educadores como método de auxiliar a aprendizagem, além de ser uma forma divertida, lúdica, eu tenho isso aplicado, esse conceito de utilizar desde a época que eu era graduanda. Então, pude realmente aplicar quando sendo professora, tá? E eu apliquei isso junto com o programa da universidade, né, que dá do CONCEP, junto com a monitoria, porque, assim, professor sem monitor e sem aluno não é ninguém. Nós precisamos desse conteúdo, desse contexto do envolvimento professor, monitor e os alunos. E, diante da pandemia, eu sempre soube disso, sempre fiz gamificação. A exemplo, para vocês entenderem o que eu fazia proposta para o Pensa Rápido. Minha turma é sempre de 40 alunos. Segundo período, são alunos novos que vêm saindo do segundo grau, ainda com os hábitos dos colégios, né? Então, eu fazia assim, aluno não quer chegar, acha que quando chega na universidade está livre pelo horário, livre para escolher a disciplina que quer cursar, e depois, com um ano, já descobre que nada, está mais preso do que nunca com os horários da universidade. Então, uma maneira de chamar a atenção, de chegar a eles no horário certo. Eu via muitos alunos chegando na sala de aula e conversando com o outro, chegava atrasado, perdia o enfoque da aula. O que eu comecei isso lá em 2010, tá, gente? Lá em 2010. Que a pandemia, o conceito de gamificação foi estabelecido só em 2012, tá? Para utilizar realmente o jogo como uma técnica de ambiente e contexto do jogo em si para o aprendizado. Esse conceito foi em 2012, mas desde 2010, eu entrei na universidade em 2007, e desde 2010 eu venho aplicando a gamificação iniciais, como o Pensa Rápido, por exemplo, são questões que eu elaboro. Eu dou uma aula, normalmente eu ministro uma aula, na aula seguinte, com o objetivo de revisão de prova, chegar pontualmente na sala de aula e, ao invés de ficar conversando, ficar abrindo os slides, os livros, conversando sobre o conteúdo, né, eu criei a metodologia do Pensa Rápido.
Então, eu chego pontualmente no horário certo, pré-determinado com a turma, e faço questões, 10 questões, 20 questões, distribuindo pontuação aleatória pelos nomes aleatórios, e as pessoas se divertem. Eu dou 5 segundos, e quem não souber, não dá fila ao outro, porque dá a oportunidade do outro responder. Então, eu distribuo 2 pontos em cada sala de aula. Qual foi o resultado que eu tive? Eu chegava na sala de aula, estava todo mundo com os livros abertos. Eu chegava às 8 horas na sala de aula, estava 90% presencial. Todo mundo estava lá nos jogos. Então, eu fui cada vez criando. Eu tinha o Pensa Rápido no início, eu tinha as monitoras que me auxiliavam nas revisões, porque é uma didática mais simples, é um feedback melhor que eles têm, de um relacionamento mais simples com o aluno. Então, tinha todo o aparato de preparar os monitores, de fazer as revisões. Eu criei depois de Pensar Rápido, a gente criou um quiz. O que foi esse quiz? Antes da monitoria, antes de haver as avaliações, eu fazia as monitoras, juntamente com a monitora, a gente dividia em grupos e fazia questões que valeriam pontos. O grupo que ganhasse tinha um ponto a mais na prova. E cada ano eu queria inovar, cada ano foi adicionando mais novas técnicas de gamificação. E teve um grande lance que eu associado assim, à presença da cultura pop, que eu trabalho com alunos de 18, 19 anos, a vasta iconografia do cinema, associada aos conceitos de inteligência, de sagacidade, eu passei a adotar o poker. Então, mas dá uma paradinha aí agora, professora Ana. Segura o poker, a gente vai passar a bola um pouquinho para Pinon. Deixa o pessoal ficar na expectativa e a gente volta para a segunda rodada com o Perfeito. Poker. Ok? Tá. Pinon, o que é que você andou tretando nesses últimos 2 anos no que se refere à inovação, à transgressão, a sair da caixinha dentro do Uniesp? Boa tarde a todos e a todas, colegas, minhas amigas. Signe, para mim, é uma irmã maravilhosa, tem um carinho enorme. Todos da Bitweek, vocês sabem que eu amo vocês. É um lugar que eu me sinto bem, um lugar que eu sou muito acolhido, é um lugar que a gente cresce bastante, aprende muito com todos vocês. Bom, a gente começou trabalhando há muito tempo atrás, já há 4 anos atrás, a gente já vem trabalhando um processo de gamificação um pouco embrionário com Kahoot, né? Como eu fui pesquisador de transmídia, né, lá na UFPE, estudei bastante isso um pouquinho para poder entender como é que isso funciona, né? Eu sou Fernando, lá na Federal de Pernambuco. A gente trabalhou isso tentando trazer a tecnologia para a sala de aula. O celular, porque o celular, muitas vezes, eles perdem, as pessoas, os alunos, infelizmente, eles não prestam atenção em você, eles prestam atenção no celular. Aí eu digo, rapaz, eu preciso pegar esse celular e fazer com que eles usem o celular para a minha sala de aula, para estudar. Aí eu, peraí, vamos lá. Aí eu descobri o Kahoot. Kahoot é um game, um quiz. E aí, de repente, eu fiz um teste com 2 alunos para poder testar. Eu digo, eita, funciona. Eu montei uma estratégia para revisão de prova. Comecei a colocar questões para revisão de prova. Gente, teve uma reviravolta gigante. As pessoas começaram a ficar, meu Deus, eu quero isso todo. Eu sou a aula que vem vai ser assim. Não sei o quê. Eu falei, calma, isso é só uma revisão. Mas foi tão legal, porque assim, a gente teve uma aceitação muito grande, até porque o conceito da gamificação, ele precisa ser pautado e ser colocado nos games, que você vai criar uma história, dessa história você vai criar um contexto, desse contexto você vai criar fases, e dessas fases vai ter uma recompensa. Isso é um jogo. Exatamente. E a recompensa era o quê? Tinha um brinde, tinha um ponto, tinha alguma coisa no final. E essa recompensa fazia com que eles emergissem na atmosfera do jogo, e que aquilo ali que era tão legal estar junto ali, aprendia, fazia com que fixasse na memória os conceitos, né, a própria aprendizagem, e isso foi muito bom. Isso foi o primeiro ensaio.
Aí, a partir disso, a gente foi para um ensaio mais elaborado. Isso já foi em comunicação social, onde eu percebi que os alunos de comunicação social, que é muito parecido com os alunos de mídias digitais, eles são muito antenados com tecnologia. E também com a tecnologia vintage. Porque tecnologia, a gente pensa que tem que ter internet. Não, tecnologia pode ser qualquer coisa que você pode colocar ali para desenvolver. Falei, primeiro eu fiz uma pesquisa. Vocês gostam de jogo de tabuleiro? Ah, professor, lógico que a gente gosta, não sei o que, a gente joga em casa. Eu falei, eu também jogava em casa e ainda jogo. E aí a gente começou a desenvolver um jogo de tabuleiro. E o jogo de tabuleiro, ele era de tabuleiro, mas ele não era físico, não consegui fazer ele físico ainda. Mas ele era todo digital, mas com um formato de tabuleiro, onde ele tinha os caminhos para chegar até o final. E nesses caminhos eu tinha as dimensões. Inclusive eu validei esse tabuleiro, pegando um pouco do validadei, daqui a pouco ele vai falar. Eu peguei esse tabuleiro e validei com o Signy. Teve uma loucura aqui minha, eu falei, Signy, eu preciso falar contigo. E aí entrou numa videoconferência dessa, de noite lá em casa. E eu falei, olha, assim, eu tô pensando assim. Aí ela me deu uma ideia que validou e que realmente fechou o processo que eu queria daquele jogo. Que era 3 dimensões. A dimensão, porque eu precisava que os alunos também entendessem um pouco sobre ENAD, sobre questões de ENAD. Porque, querendo ou não, a universidade privada, ela precisa ser qualificada nesse sentido. E o ENAD, ele baliza isso. Então, os alunos do Uniesp, eles precisam ter esse percurso de, pelo menos, tatear como é que funciona uma questão do ENAD. E aí eu comecei a colocar questões de ENAD baseado no jogo. Então, ia ter um momento da ENAD, ia ter um momento de aprendizagem de conceitos, ia ter um momento de desenvolver um produto no final, que era a parte final lá do jogo. E cada cartinha era colocada para eles. Essas cartas, elas tinham momentos que era atividades individuais, e tinha momentos que eram atividades em equipe. E foi fantástico. A premiação, no final, os 3 primeiros colocados ganhavam, né? A gente fez a premiação por equipe. Tá? Tinha uma premiação por equipe e uma premiação individual. A individual é quem realmente conseguiu percorrer todas as casinhas que a gente propôs e com tudo bem colocado, bem certinho. Aí essa pessoa realmente ganhou o 10, vamos dizer assim, do jogo, né? Ela conseguiu zerar o jogo. E os outros ficaram meio que na metade ali, mas funcionou muito bem. O engajamento, como a professora falou, foi fantástico, a Ana Paula falou. Fantástico o engajamento deles. Eles conseguiram entender. E assim, eles ficavam... professor, e a carta vai ser qual hoje? Eles ficavam cobrando. E aí, a carta vai ser qual? Você já botou a carta? Vai botar quando? E ficavam cobrando a carta. Assim, Maria, e a gente não tem noção como isso transforma e como isso engaja tanto a gente, porque a sala ficava lotada, né? E aí eu vou falar também uma estratégia. É uma estratégia que a gente usa, eu uso na sala de aula também, que isso tem um pouquinho de jogo, que eu trabalho muito com marketing dentro de sala de aula, por incrível que pareça. Com marketing... Ai, meu Deus, esqueci agora a palavra. Segura o pensamento um pouquinho, Pinon. Para a Ana falar, vamos fazer a bola para a Ana de volta, para a Ana falar dessa experiência do pôquer. Eu tive a oportunidade de fazer essa validação do jogo de tabuleiro do Pinon. É genial, é fantástico. E aí, enquanto ele lembra aí da palavrinha-chave, eu queria que ele também pensasse nessa questão do envolvimento do professor, das interações professor-aluno, como é que isso se deu, mesmo a gente estando separado. Ana, como é que foi a história do pôquer? Ana, pelo amor de Deus, trazer pôquer oficialmente para a Universidade Federal? Pois é, então, porque o pôquer tem aquela alegação da inteligência, do envolvimento entre as pessoas, né? Tem a alegação do Las Vegas, jogar o pôquer. Né? Sagacidade. Essa sagacidade, né? Mas eu ainda estou falando no momento presencial, né? Então, eu fazia o Kahoot ainda não. Eu fazia o Pensa Rápido, fazia o quiz, lancei o pôquer e foi incrível. Todo mundo adorou a bonificação. Aí, primeiro trimestre de 2020, o que aconteceu? A abrupta ruptura dessas atividades acadêmicas.
teve isolamento social que foi imposto para todo mundo. Os alunos ficaram, assim, eu até considero, vamos lá, me ajuda aí, Pinot, me ajuda, Signe. Os alunos, eles não vão tão felizes, assim, 7 horas da manhã para uma sala de aula, assistir bioquímica dos alimentos. Aprende, eu tento fazer uma maneira dinâmica, né? A gente tenta fazer, faz de tudo como professor. Adorava as monitorias, adorava esses gamificação, adorava essa parte rápida do pensar rápido, né? Tudo bem. Tinha o poker. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Todo mundo com câmeras fechadas, eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo com câmera fechada, 47 alunos, 3 horas seguidas de bioquímica, nem eu aguentava. Exatamente. Comecei a procurar ferramentas. Aí eu transformei o pensa rápido, que eu fazia questãozinha, fazia Signe, o que é isso? 5 segundos, a gente ficava 1, 2, 3, 4, 5. Se não responder, o outro que responder, que todo mundo queria ganhar ponto, né? Isso. Conheci o Kahoot, viu? Conheci o Kahoot. Então, eu transformei o papel, a pergunta, no Kahoot. Todo mundo estava assistindo aula online, então todo mundo tinha o Kahoot. E eu utilizei também, a gente sempre usava no início o Google Meet, todo mundo câmera fechada e a gente. E eu conversando com o nosso amigo, né, Paulo Serrano. Paulo Serrano. Ele falou, Ana, Paulo Serrano, né? É um grupo assim, todo mundo se ajuda, né, Signe? Doutor em jogo. Doutor em jogo, sim. Paulo, eu gosto muito de fazer trabalhos em grupos, de colocar a turma em grupo. Ele me apresentou a plataforma do Space on Chat. Se você não conhece, digite aí, Space on Chat, gente. Coloquem aí até, se vocês puderem, o grupo, o pessoal aí da nossa transmissão Space on Chat. Ah, Paulo está assistindo? Que bom, Paulo! Estou falando aqui de você que foi, assim, uma peça-chave na minha... O abre-alas, né? O abre-alas desse jogo maravilhoso. Então, o Space on Chat, gente, tem um espaço dinâmico que emula uma sala de aula, né? Tem um quadro que a gente coloca o slide lá, os alunos ficam tudo com seus avatares, pode falar emoji, pode conversar entre si, igual cochichando em sala de aula, porque tem a função lá do megafone, no qual eu falo que todos escutam no espaço lá, é como se fosse uma sala de aula mesmo, e o espaço entre os alunos, um próximo do outro, e são juntos. E eu achei incrível para poder vencer esse isolamento, vencer esse tédio, né, de assistir a aula. E eu utilizei esse espaço, né, virtual para desenvolver o poker. Então, eu lançava propriamente o Poker Texas Hold'em. Eu colocava as cartas para cada grupo, porque eles ficavam distantes um do outro e ninguém escutava um do outro. Essa plataforma tem essa ferramenta, né? Então, para fazer, cada um recebia umas fichinhas que valiam 10 fichinhas cada grupo, para justamente poder entrar na rodada, na mão, né? E seguir a regra tradicional do poker mesmo. Só que para entrar, ao invés de ser dinheiro, eram perguntas muito relacionadas à revisão da prova, né? Então, o grupo, eu fazia uma pergunta simples, o grupo acertava, entrava. Isso assim ia para todos os grupos, normalmente eu dividia a turma em 8 grupos, e cada rodada tinha uma rodada de perguntas simples, para ir apostando, ia liberando as cartas, né? E no final, a turma, o grupo que ganhasse, né? A rodada geral, tinha uma coisa, que o nome do projeto é Choose Poker. O grupo vencedor tinha a opção de responder a pergunta complexa ou desafiar um outro grupo. Muito bom. Então, esse é o Choose Poker. Então, quando a gente fazia uma pergunta bem elaborada, que seria o equivalente a uma prova, deixar um detalhe, viu? Não valia ponto, não. Valia um 10 na prova. Você não tem noção do que esses alunos foram jogados. Isso que é presente. Isso que é presente. Enlouqueceram, não é isso? Enlouqueceram. Foram até o fim. Porque poker, você às vezes com uma ficha, o jogo vira. E como eram perguntas e respostas, então eu tenho um depoimento de 47 alunos, né, que acharam incríveis. E eu fui muito além de só jogar, tá, Signe, do poker. Eu quis entender, principalmente, como era o perfil desses alunos durante essa pandemia, para assistir esses jogos, né, para facilitar, para como é que eles estavam com a internet. Deixa eu só dar um resultado aqui, porque eu estou com um trabalho aberto. Ana, segura um minutinho aqui, vou passar para a Pilon, você volta para o resultado. E aí eu queria fazer aqui uma pergunta, né, não é nem uma pergunta, uma provocação a Pinon.
Tudo muito lindo, tudo muito bonito. A gente aqui num evento maravilhoso, né? Na Beat Week, já saímos de outros eventos, outros congressos, outros trabalhos, capítulo de livro publicado. Maravilha. É fácil, Pinon, é rapidinho para assumir uma postura de um professor inovador. Como é que você se sente nesse local? No que é que mudou a tua vida, Pinon, em você deixar de estar no senso comum, na rotinazinha, e você ser uma grande articulação de inovação didática, de inovação pedagógica, né? De se permitir essa interação. Depois da tua fala, Ana vai falar dos resultados dela, do que é que os meninos manifestaram na pesquisa que ela fez com os meninos. Né? Ou seja, as pessoas ouvem a gente falando nos eventos, acham que a gente acorda de manhã e tem uma ideia maluca e pão e faz. Mas não é por aí. A gente precisa de comprar. O espírito educador precisa tomar conta do corpinho, né? Como é que se deu isso com você, Pinon? Como é que você virou esse homem, né, com essa visão pedagógica, com essa visão estratégica, com essa Vou mudança? até me ajeitar aqui. Ele Tá boa, até se arrumou, né? Como é que Pinon deixou de ser o papa da mídia, do marketing, para virar o cara que trabalha com aprendizagem significativa, que consegue fazer um olho no olho, mesmo à distância, com os alunos? Conta pra gente, Pinon. Pois é, o que me ajudou bastante, Signy, primeiro foi minha paixão por tecnologia, isso me ajudou muito, né? Então, a gente, quando veio aquele boom, a gente não sabia que plataforma usar, usou Jitsi, usou um monte, e eu estava testando todas já conhecia algumas, né? Porque eu fazia algumas conferências aqui na gráfica mesmo, com reuniões externas com outras pessoas, e isso era normal para a gente aqui. Né? Uma reunião com empresários de fora, em outros países e tal, a gente fazia tranquilamente aqui. E aí eu digo, não, peraí, eu vou, por essa dinâmica que eu tinha como uma pessoa que gosta de tecnologia, me ajudou bastante. Isso. Só que não foi fácil. Não foi fácil porque, mesmo eu conhecendo isso, para mim era um mundo novo, né? Um mundo novo, primeiro que os alunos também era novo para eles e muitos não queriam. E aí foi quando eu comecei a utilizar algumas estratégias que eu aprendi no marketing. Marketing de relacionamento e jornada do cliente. O cliente é o aluno. Então, a gente precisa criar uma jornada para que a gente consiga nutrir ele até chegar o momento da aula. Então, eu ia nutrindo eles com algumas pílulas, né, de coisas. Olha, amanhã vai ter isso aqui. Isso. Olha isso daqui, lê isso daqui. Eu jogava isso em e-mail, jogava isso em grupo do WhatsApp. Eu criava grupos do WhatsApp com eles para poder ter essa interação. Professores, vocês que são, desculpem, mas vocês que são fechados para as redes sociais, se abram, redes sociais digitais, se abram, porque não faz mal, porque eu preciso, o grupo do WhatsApp, o cara vai me ligar, vai me mandar uma mensagem de meia-noite. Você vai não responder. Você vai responder quando você pode responder. Mas a vantagem do grupo WhatsApp é que você tem ali nas suas mãos uma gestão do tempo e gestão da equipe. Os alunos são a equipe. Os alunos são ali pessoas que estão precisando de alguém que lidere, alguém que mostre os caminhos. Então, eu nutria muito eles nos grupos do WhatsApp. E essa nutrição era muito legal porque a gente criava uma jornada, e uma jornada que usava, inclusive, tinha 5 minutos antes de começar a aula, tinha o esquenta do Pinon. O esquenta do Pinon era a música. Música? Era. Eu botava uma caixa de som perto do microfone, não ligava a minha câmera e fazia uma enquete antes com eles. Qual é o gênero musical que vocês querem escutar? Muito massa. Gente, saiu música até árabe, música árabe ganhou. Eu não conhecia a música indiana, aí um menino botou, aí eu fui no Spotify, coloquei e rolou. Muito aí legal. Começou a rir, não sei o que danada é isso. Aí tinha um aluno, fui eu que botei, eu que ganhei o sorteio. E essa música é maravilhosa, porque eu escuto, não sei o que. Eu falei, que legal. Pinon, você faz um pré-preparo do aluno, você faz um acolhimento. Né? Seria errado, Pinon, dizer, ou seria certo dizer que a gente está sendo impulsionado não só a ser um professor inovador, mas um professor transmídia, por conta dessa necessidade da gente criar essa cadeia de comunicação. Ou seja,
Os colegas que perdoem, mas o professor que só entra na hora da aula para dar o recado da aula, ele sim vai continuar reclamando de dificuldade de interação, não é isso, colegas? Vai muito, porque assim, não é, gente, não é difícil você conseguir se planejar. Você cria uns textozinhos, e aí como eu tinha 5 turmas, não, 4 turmas. Você cria textozinhos, padrões. Esse texto tu vai jogando essas pílulas durante o dia, Exatamente. né? Automaticamente você pode fazer isso. E você vai jogando por e-mail, você programa o e-mail para mandar. E eles recebem o e-mail todo mundo. Não precisa você estar onipresente naquele momento. Você programa a sua vida durante o dia ali, sem precisar estar presente. E eles vão estar sendo nutridos e engajando eles até chegar no momento da aula preparados. Eles vão chegar, poxa, que legal, gostei da música. Professor, que cantor é esse? E aí é legal que a gente aprende cultura, a gente aprende. Aí eu gosto muito da cultura pop. Teve música de jogo, de Street Fighter tocando lá, que o menino gostava. Entendeu? Então, assim, você gera uma empatia e uma humanidade, mesmo de forma síncrona, entendeu? Acho que é Mas isso. você usou duas palavras, Pinon, que são fundamentais, que a gente precisou de trazer para esse universo, né? Esse universo digital, esse universo artificial. Um é nutrição, né? Que é a praia da professora Ana, né? A gente nutriu o aluno, e a gente não nutre só uma vez por dia naquele horário, a gente tem que ter doses de nutrição durante um determinado período. Ou seja, os copinhos de água, as barrinhas de cereal, as frutinhas que a gente ingesta durante o dia, são o processo de nutrição, esses recados, essas mensagens, essas músicas enviadas. E a outra é a questão da humanização. Ou é isso, ou a gente tinha surtado. Né? Vou passar para a Ana novamente agora, para a Ana falar um pouquinho, a gente está quase chegando na meta, né, que é 17h15, né, para a gente chegar nos resultados, Ana. Quais foram, aí já provoca o Pinon para trazer também os resultados que ele alcançou com esses experimentos, né, que foram inovadores, que foram desafiadores, saindo de 2 professores tradicionais e que venceram, saíram da caixinha. Não é isso, Ana? Quais os teus resultados? O que é que a pesquisa mostrou? Vamos aguardar só mais um pouquinho, Sigrid. Se você me perguntar, eu vou fazer um paralelo. Você sabe que eu tenho um projeto de extensão, que é o Do Ré Me Faz Comer, que é lá no Laureano, que a gente atende as crianças no ambulatório. E o que é surpreendente, justamente, não é só a gamificação com a mídia digitais na sala de aula. A gente pode estender isso também a outras partes, a outros projetos, como a gente estendeu lá no Do Ré Mi Fá. Então, hoje pela manhã, estava participando de uma banca, de uma aluna que fez o projeto lá no Laureano, e na banca estava uma enfermeira, chefe lá do trabalho. E o nosso trabalho lá no Laureano, no presencial, era fazer de forma lúdica a parte nutricional, a educação nutricional de uma forma lúdica, tanto com as crianças como com os pais. Teve a pandemia, a gente continuou com o Instagram, o WhatsApp, mandando. A gente conseguiu transferir da mesma forma. O que era, a gente entregava, fazia peças, a gente passou a fazer livrinhos, contação de história, receitas, brincadeiras, tudo online. E a gente continuou com o projeto. Aí você pergunta, eu vou dar o resultado desse para depois entrar aqui no do PUC. Foi uma das melhores notícias que eu já tive. Quando a gente chegou lá, todo mundo, graças a Deus, tinha um intuito de ajudar o Laureano. Com bolo, com chocolate, com bombom, com sorvete. Porque a gente não sabe, não entende, não são da área que não entende, né, a parte da nutrição em relacionada a um câncer. A gente conseguiu mudar isso durante esses 4 anos que a gente tem esse projeto lá. Mas o que foi melhor ainda foi a enfermeira dizer, Ana, depois desse seu projeto, quando a gente vai fazer uma quimioterapia, quando a gente vai fazer uma pesagem, qualquer procedimento com as crianças a gente faz de uma maneira lúdica. Eu me arrepio agora comentando para vocês. Então, é muito além de transmitir o conhecimento, é ajudar pessoas reais. Ajudar um aluno, que agora eu vou entrar com o resultado do poker. Eu fiz 97% do meu aluno, de 47 pessoas, responderam o questionário e avaliaram, 52% avaliaram como razoável seu ambiente de trabalho e 17% como inadequado.
60% assistia em um celular, gente. Com internet, com 60% com um celular, 60% diz que as distrações domésticas, como animais, barulho, não faziam com que eles assistissem a aula, né? 85% participaram dos jogos, acharam o feedback super divertido, desafiador e atingiu o principal objetivo, que era justamente revisar o conteúdo da prova sem ter aquela parte de ficar decorando, de ficar só revisando através do livro. Então, eu me sinto, sabe, gratificada por pegar a ajuda de amigos, pesquisar sobre isso e ter esse feedback dos alunos. Eu mostrava signo, eles soltavam fogos, muitos emojis, que estavam gostando, e desafiava outra turma, você ganhou esse pouco, mas no próximo eu vou ganhar. Então, eu acho que é isso. Se você quiser mais fazer alguma pergunta, Signa, estou aqui à disposição. Se alguém quiser conhecer mais sobre o trabalho também, a gente está publicando, né, Signa, agora, no Sinazam, Congresso Internacional, nossos resultados, e é só entrar em contato através do Bitwiki que a gente passa qualquer orientação. Com toda certeza, Ana. Pinon, teus resultados, Pinon. Onde é que você chegou nesse momento como professor e qual é a tua avaliação do que ocorreu nos últimos 2 anos dentro dessa perspectiva desafiadora, né, que foi a gente manter a postura como acadêmicos, né, como pesquisadores, como professores, mas também manter as nossas humanidades dentro desse universo digital? Eu sempre fui muito pragmático. Eu trabalhava já em sala de aula com papel, fazia muita chuva de palavras, fazia muita coisa estratégicas usando o chão da sala de aula. Afastava as cadeiras, bora galera, trazia papel, botava no chão, bora criar aqui coisas inovadoras. E bora botar a mão na massa, né? Quando a gente transferiu para o digital, a gente continuou colocando a mão na massa, de uma forma diferente, óbvio. Mas o prático, eu acho que é aliar a teoria com a prática, eu acho que é um grande resultado, tá? É um grande resultado que qualquer professor de qualquer área consegue fazer. Não venha me dizer que, porque eu trabalho com cálculo, não consigo fazer prática. Consegue, sim, senhor. A prova está aqui, Ana, é da engenharia de alimentos. E o POC é matemática pura. É matemática pura, e a gente consegue fazer adaptações, não é verdade? Aí é só adaptar, entendeu? Então, é a questão de realmente pegar o conceito de game e desenvolver. Os resultados que eu trago, o principal resultado, na minha opinião, desse meu time de alunos que eu tive aí durante esses 2 anos, foi uma coisa que, não sei se vocês sentem isso, mas muitos têm dificuldade de trabalhar em equipe, por incrível que pareça. Porque sempre tem um que não faz nada, ou não faz, 2 que não faz nada, tem um que faz tudo, e acabou que com esse jogo, a gente começou a colocar desafios também de colocar uma liderança. E a gente avaliar a liderança e avaliar também os liderados, e os liderados avaliar a liderança e vice-versa, fazer uma avaliação meio que 360 graus. Exatamente. E eu acabei olhando assim, minha gente, como é legal esse resultado. Então, eu conversava com os líderes, fiz um grupo com os líderes, para poder a gente deliberar a nota. Eu conversava com eles, a tua equipe fez, não, fulaninho não fez, ok, vou conversar agora com fulaninhos. Aí eu fazia o inverso. E assim, não... De forma alguma eu disse que ninguém disse que ia dar nota nele, que a nota foi minha, porque a gente sabe quem que faz, quem não faz, a gente consegue perceber. Só que ali, na verdade, a gente conhece. Ali, na verdade, foi uma validação. A gente validava. Quando eles se sentiram, poxa, o professor está me olhando de forma diferente. Poxa, que legal que ele está... O meu colega me avaliou. Olha como o meu colega me avaliou como ser um bom líder da equipe. Não é? Então, isso aí a gente começou a trabalhar o quê? O trabalho em equipe. E isso, para mim, eu tive pela timidez, não por não ser ouvido muitas vezes, e acabou que essa turma que eu tenho como case, a gente chegou a fazer até confraternização numa granja. Que massa! Foi para lá para uma granja e assim, se tornou uma coisa assim tão próxima. Porque... Ou seja, o lado humano se aproximou a partir de uma experiência totalmente tecnológica na educação. Totalmente. A gente foi inclusive, né, nessa época, já estava no finalzinho assim, desse surto tão grande. A gente foi com todo cuidado, né, no lugar aberto e tal. A gente foi para uma granja e
festejar um processo educativo que eles conseguiram vencer. E conseguiram vencer de uma forma significativa, né? E o que a gente vê o resultado disso é o quê? É esses alunos passando num processo seletivo de um projeto de extensão nosso, lá do Uniesp, fazendo prova, não é? Fazendo avaliação, fazendo entrevista para entrar no projeto de extensão e o projeto de iniciação científica, que eram dessa turma anterior, olhando, peraí, eu posso trabalhar a ciência e a prática num projeto aqui dentro da Uniesp. Eu não vou só passar pelo Uniesp, pelas cadeiras, sem viver isso daqui. E eles começaram a ir viver o quê? Viver a academia, viver a universidade. Isso, para mim, é um resultado gigante. Sensacional. Veja, é muito significativo o que Pinon está falando para a gente, porque quem está acostumado com o universo da universidade pública sabe que a gente tem, assim, bilhões de alternativas do aluno se envolver, não é? São projetos, são editais, são seleções, são articulações, né, que fazem com que o aluno saia daquela zona de conforto de só assistir aula. Não é? Nas universidades privadas, né, de certa forma tem um certo preconceito, né, Pinon? Porque o povo do lado de fora acha, né, e o pessoal da federal e das federais também tem essa mania de levantar o narizinho e dizer assim, só quem faz pesquisa é a federal. Tudo mentira. Está todo mundo fazendo pesquisa, está todo mundo inovando, está todo mundo ganhando, né, um espaço gigante dentro dessa coisa maravilhosa que é a produção do conhecimento. Mas na universidade privada, a gente tem uma variável que segura o aluno. Muitos desses alunos são alunos trabalhadores, que passam o dia todinho, não é, em pé, numa loja de shopping, mas que querem, né, o seu diploma, querem a sua ascensão, querem sair do balcão da loja de shopping e fazer alguma coisa que seja mais produtiva e que lhe dê mais espaço, não é isso? Na sua vida pessoal, no seu tempo. Então, é muito bom quando o Pinon divide essa coisa de que na universidade privada a gente já está contemplando ensino, pesquisa, extensão, inovação, monitoria, está acontecendo, não é só mais um privilégio dos territórios das federais. Isso é muito legal. E eu também queria fazer uma ponte sobre essa questão da aprendizagem significativa, não é? O David Alzubel é um pesquisador, um psiquiatra americano, né? Partiu desse plano aqui em 2012. Ele fez um estudo e ele aprimorou os seus estudos a partir de uma única premissa, né? Se o estudante perceber que há significado, que há propósito, que há sentido naquilo que ele vai aprender, ele se envolve mais. Então, assim, gente, a gente tem noção, nós fomos estudantes, a gente estava do lado de cá do banquinho, não é verdade? A gente tem noção de quantas foram as cadeiras que nós pagamos, que a gente sentava e ficava fazendo assim, para que eu vou precisar disso na minha vida? O que é que este professor está dizendo? Não fazia o menor sentido. Então, a aprendizagem significativa, ele tem esse pressuposto. Envolver as pessoas e trazer propósito para o momento do aprendizado dentro de uma ludicidade expressa, ou seja, um jogo de pôquer, um campeonato, um jogo de dama, né, um tabuleiro, mesmo que seja online, né, voltando em breve, se Deus quiser, para os físicos, para os presenciais, faz toda a diferença. E uma outra coisa que eu queria lembrar, para a gente partindo para o finalmente, né, é a questão da pedagogia de projeto. Né? Cada um de nós tem um projeto sendo executado. Cada um de nós está implementando um projeto, quer seja um projeto através de jogo, quer seja um projeto através do estímulo da autonomia, quer seja o projeto a partir do estímulo das competências, tá? E eu vou usar o próprio BitWeek, gente. Não existe pedagogia de projeto mais bem aplicada do que o projeto BitWeek. O projeto BitWeek pega os meninos e dizem assim, façam, criem, elaborem, se desafiem, enfrentem os problemas, enfrentem as tecnologias sabotando vocês, rede que cai, internet que não funciona, palestrante que se atrasa, tela que não abre, não é? E eles estão na prática aprendendo a lidar com toda a agregação de conhecimento e saber, e ainda, né, veste a roupa de sapo e dê seus pulos. É verdade, Vinó? Veste a roupa de sapo e dê seus pulos. Então, nós temos uma série de elementos de caráter pedagógico que devem transitar pelo campo de estudo dos professores dentro desse novo modo de vida que a gente está vivenciando na educação. Ou seja, Ana não é apenas
aquela tampa de crush da engenharia de alimentos e da nutrição. Pinot não é apenas o rei do marketing, não. A gente tem que estudar a educação, a gente tem que saber quem é o Zubel, a gente tem que entender o que é pedagogia de projetos, a gente precisa de entender quais são as fases da avaliação para que a gente possa implementar nas nossas práticas educacionais esse desafio contínuo, que é fazer com que os meninos saiam da zona de conforto, porque a zona de conforto mata a gente. Falando em sapo, eu só me lembro daquele flyzinho que fala, né, que se a gente colocar um sapo dentro de um balde de água fria, colocar em cima da boca do fogão e ir deixando a água esquentando, a água vai chegar num ponto de esquente que vai causar um torpor tão grande no sapo e que ele vai simplesmente morrer cozido, porque ele foi ficando totalmente cansado, foi ficando coarado naquela água. Ao tempo em que, se você pegar uma bacia de água fervendo e você jogar um sapo em cima, ele dá um pulo e escapa da água fervendo. Ou seja, a gente precisa continuar jogando os nossos meninos vestidinhos de sapo nas panelas ferventes. E só um detalhe, Sigrid, importante. Coloca aí, enquanto não finaliza a fala dele, coloca aí a pergunta do nosso extra power, Paulo Serrano, que ele tem uma pergunta para a gente. Fala, Pinó. E tem um detalhe, essa aprendizagem que ela inicia aí na universidade, ela passa para as empresas. Vocês que vão ser profissionais, a gente discute já isso, né, das organizações aprendentes e também das universidades corporativas, vai continuar essa forma de aprendizado nas empresas. Nas grandes empresas já existe já as universidades corporativas. E a gente precisa realmente entender que, gente, aprender dá trabalho, mas aprender faz com que o homem realmente cresça em qualquer lugar que ele esteja. Exatamente. Então, a empresa olha quem tá se qualificando, tem um plano de carreira. Tudo isso tem nas empresas. Lógico, você que pensa aí para a área científica, só ser professor mesmo científico, ok, você vai continuar também aprendendo. Não deixa de estudar, né, Sim? Então, Pinó, aproveita aí, responde a pergunta do professor Paulo Serrano. Em um cenário futuro de risco zero risco, zero pandemia, que estratégias desenvolvidas durante o período remoto continuam? O que vocês acham que vai melhorar nas aulas presenciais? E aí tem uma fala bem legal, parabéns pelos trabalhos que vocês fazem por compartilhar aqui. Valeu, galera. Muito obrigada. E aí, Pinó, o que é que você acha que vai mudar a partir da volta para o ambiente presencial? A gente muda, a gente volta a ser conservador, tradicional, na zona de conforto, ou a gente vai tocar fogo nas universidades? Já era. A gente vai trabalhar com realidade aumentada, a gente vai trabalhar com o Kahoot, vai trabalhar com... Na verdade, a gente vai trabalhar com... Seremos híbridos. Exatamente. Vai trabalhar com tecnologia lá dentro da sala de aula. Online nunca mais vai parar, gente. A distância é o futuro. Acho que o presencial é fundamental, vai ter esse convívio, mas a gente vai continuar a extensão online. Por exemplo, no meu caso, é muito melhor o poker ser feito online, porque envolve muito mais gente, tem aquela parte da inibição, de se expor, né? Do que o presencial, com certeza. O Kahoot, o meu pensar rápido fazer essa pergunta. No Kahoot, você chegar assim, todo mundo liga seu celular, libero e a gente já tem o ranking, né? Eles ficam olhando quem tirou a primeira vez. É muito. Aquela musiquinha é maravilhosa, aquela musiquinha. Eu adoro. E a luzinha lá no primeiro, né? Sensacional. É isso. A Ana falou, Pinó falou, a gente não volta mais para o modelo remoto, presencial 100%. Tradicional. Acho que todos os professores que continuarem a trabalhar nos próximos anos vão, de certa forma, manter essa transmediatização da educação. Então, usando os recursos que são cabíveis, aqueles nos quais a gente se sente mais confortáveis, não é isso? Uma das coisas que o Projeto Dias mais trabalha é justamente com essa espécie de letramento digital dos professores. Eu digo que não é nem letramento. Antes de entrar no letramento, a gente anda no acolhimento psicológico dos professores que têm medo de tecnologia. Eu, particularmente, passei por esse processo com os meus próprios alunos. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Eu me lembro que quando eu cheguei no departamento de mídias, há 8 anos atrás, eu disse para a Kleber, eu vou embora, eu não vou trabalhar aqui. Eu não sei fazer o que esses meninos fazem. Eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo aqui.
E hoje eu me sinto super à vontade de estar provocando colegas, organizando eventos, ouvindo os meninos, me qualificando, me aperfeiçoando e correndo atrás de aprender as coisas. E eu tinha medo. Eu era o professor que precisava de alguém para vir ligar o data show para eu dar aula. Eu continuo precisando, tá? Mas eu faço isso com menos medo, com menos ansiedade, não é verdade? E a gente vai criando estratégias. Então, eu acho que a resposta para Paulo é justamente isso, Paulo. A gente não volta mais para o lugar comum, né? Cada um de nós vai agora começar a jogar para frente as nossas estratégias. 3 minutos para encerrar, 1 minuto e meio para Pinon, 1 minuto e meio para Ana Paula, para as despedidas finais. Eu já me despeço aqui, foi um prazer enorme estar com a Beat Week 2021, com essa mesa linda sobre tecnologia, educação, inovação e desafios da educação, dos tempos das cavernas ao universo do metaverso. Professora, sua despedida, depois professor Pinon. Gente, eu só tenho que agradecer o seu convite, Signe, a presença do Pinon aqui. E é muito gratificante falar dessas experiências que a gente está tendo em sala de aula, da realidade que os alunos estão passando, da realidade que os professores estão passando também. E, com certeza, o ano que vem estaremos no presencial, mas de forma híbrida, porque a tecnologia, o ensino à distância veio para ficar, que nós reinventamos, nos qualificamos e nós estamos conseguindo juntos. O bom, a cooperação, todo mundo pediu ajuda a todo mundo e a gente conseguiu isso. Gratidão. Muito bom. Pinon. Obrigado a todos vocês. Professora Signe, você sabe que você mora no meu coração. Professora Ana Paula, prazerzaço estar com você novamente, né? A gente já esteve juntos na Valida Day. É uma satisfação gigante estar aqui e, mais uma vez, estar na Beat Week, para mim, é uma alegria gigante. Ano que vem, o que vocês precisarem da gente, novamente, estaremos aqui. Em nome da Gráfica JB também. A Gráfica JB está sempre apoiando iniciativas como essas que levam a educação para outros estágios bem evolutivos. A gente está sempre pensando nisso e olhando também esse lugar que é importante para todos nós, para a humanidade, que é a ciência e a educação. Muito obrigado. Bom. Se Deus quiser, em 22, híbrido, presencial e online, ok? Gente, estão pedindo aqui, ó, o pessoal da produção está pedindo para avisar que tá rolando outras palestras em outras salas. Vocês deem aí uma pesquisada, tá? Nossa mesa era um bate-papo relâmpago, então tem um pouco mais de tempo agora, mas a Beat Week está acontecendo, está rolando, vai até o final da semana, do final de semana, e não vamos deixar cair a peteca. Beat Week 2021 online, mas com a mesma energia de todas as 8 anteriores, nos preparando para os 10 anos de Beat Week no ano que vem. Tá? Então, até logo, boa noite e migrem para as outras salas que tem papo rolando ainda, tá bom? Boa noite. Beijo! Tchau! Beijo no coração, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.